Muito boa noite a todos e a todas. Nós estamos retomando os diálogos AMSU. A gente tinha ficado fora do ar durante o período eleitoral mais agudo, o período mais forte. Estamos retomando hoje e retomando buscando entender um pouco o que vem desse processo eleitoral que a gente viveu, que a gente atravessou. Nós temos um quadro eleitoral que se deu em situação extremamente complexa, num embate que obrigou a formação de um arco de alianças bastante grande, né, que deve se refletir de alguma maneira no próximo governo, trazendo para dentro desse próximo governo as contradições que são inerentes a esse próprio campo político amplo que se formou. Ao mesmo tempo, a gente sai com um bolsonarismo resiliente, com um poder de fogo, mas um bolsonarismo, né, que nem todo ele se reflete, né, se refletiu no apoio ao Bolsonaro, mas não obrigatoriamente se reflete na continuidade de apoio ao Bolsonaro. Né? A gente já tem manifestações de várias ordens, de tentativas de acomodação, mudanças nas relações do Centrão, né? Temos manifestações tipo Edir Macedo, né, dizendo que Deus perdoou Lula, então agora vamos conviver. Enfim, muita coisa está acontecendo. O Bolsonaro, muito provavelmente, perde um pouco de sua estatura, mas mantém no seu segmento mais ideológico uma resiliência que não é pequena, tem se materializado na preservação de mobilizações importantes, né, em várias partes do Brasil. Nós tivemos hoje troca de tiros no Pará, no sudeste do Pará, né, na região de Novo Progresso. Enfim, o quadro é um quadro complexo, né? Estamos vivenciando um processo de estruturação do futuro governo, um processo de transição também complexo, uma transição, um futuro governo ainda não desenhado, mas que vai ter que refletir, com certeza, esse arco de alianças amplo que se colocou. Né? Então, a ideia hoje é a gente trocar um pouco de figurinhas sobre esse quadro complexo que emerge do processo eleitoral, né? Tanto em termos das suas limitações, quanto em termos das oportunidades que se abrem, né? Porque várias começam a se abrir. O convite a Lula para participar da COP27 sem a participação de Bolsonaro é sinalizador de uma retomada de protagonismo por parte do Brasil no cenário internacional. Ou seja, tem muita coisa em jogo. A ideia na conversa de hoje é a gente explorar um pouco, né, esse quadro político que emerge, o que surge do processo eleitoral que a gente atravessou. Nós vamos contar para essa conversa hoje com a participação do Roberto Amaral, né, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, foi também presidente do Partido Socialista Brasileiro, né, também do Tarso Genro, que foi governador do Rio Grande do Sul, foi prefeito de Porto Alegre, foi ministro em 3 oportunidades de cargos diferentes, educação, relações institucionais, justiça. Então, são pessoas que têm acompanhado bastante de perto esse processo político pelo qual a gente está atravessando, e contamos com a contribuição de ambos para esse processo de discussão. Então, eu vou pedir ao Trevas que faça a abertura dos trabalhos nossos, né? Mas, antes disso, eu queria solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que deem o like para amplificar, né, a participação, a presença, né, do Instituto AMSUR, dos diálogos AMSUR no processo. Nós estamos desenvolvendo essa atividade de hoje com uma parceria com 3 parceiros importantes,
né, o Instituto Novos Paradigmas, o Fórum 21 e a Rede Estação Democracia, né, a RED, também é do Rio Grande do Sul. Então, Vicente, por favor, com você para a abertura dos trabalhos. Obrigado, Granado. Boa noite a todas e todos, né? Renovar aqui o nosso agradecimento aos nossos queridos parceiros, né? Tasso Genro e Roberto Amaral, né? Tasso e o Roberto já foram nossos interlocutores ao longo dessa experiência muito consolidada dos nossos diálogos, né? Hoje nós conseguimos consolidar um grupo permanente, um grupo muito qualificado no sentido de entender os nossos desafios, né? E durante esses diálogos de mais de 2 anos, algumas ideias foram enunciadas e retificadas e insistidas, né? A ideia, por exemplo, da encruzilhada, que o nosso país estava numa encruzilhada, mais ainda ao longo dos nossos diálogos, nós fomos observando que essa encruzilhada estava numa situação limite, né? E que o país ia sair para um lado ou para o outro, né? E, felizmente, nós conseguimos construir uma maioria eleitoral e política que viabilizou uma saída promissora de futuro, uma saída democrática com a eleição do presidente Lula, né? É evidente que essa saída significou ampliar um arco de alianças, né? E esse arco de alianças foi possível porque um conjunto de atores políticos, econômicos, culturais e sociais estava em processo de realinhamentos, porque o governo Bolsonaro provocou na sociedade processos de realinhamentos, e hoje nós estamos olhando para o futuro, observando o presente, né? Ou seja, porque a eleição do presidente Lula, a nossa eleição, ela criou grandes expectativas, né? Grandes expectativas, e, portanto, como lidar com essas expectativas de curto prazo. Também criou grandes expectativas para que o país consolide um certo caminho, né? Um caminho baseado no Pacto da Constituição de 88, baseado numa perspectiva de integração regional, baseado no enfrentamento das nossas pobrezas, desigualdade e os nossos desafios mais estruturais, né? E a aliança que foi formada foi um movimento importante, conduzido pelo presidente Lula, que agrega, né, forças políticas significativas, né, diversas e contraditórias, né? Então, como iremos transitar para um longo, novo ciclo político do país? Porque o nosso entendimento é que o governo Lula será um governo de transição, né, de ciclo político do país, né? Então, nós queríamos abrir esse diálogo, né? Os desafios de curto, médio e longo prazo, os desafios internos e externos, né? E, para isso, nada melhor do que as reflexões do Tasso Genro e do Roberto Amaral. Então, Bernardo, devolvo a condução dos trabalhos, desejando uma boa reflexão coletiva hoje. Muito obrigado, Vicente. Fui pedir para o Tasso dar início aos nossos trabalhos. Tasso, com você, por favor. Bem, boa noite, companheiras e companheiras que eu não tinha cumprimentado. Meu querido companheiro Granado, meu querido companheiro Trevas, que são os nossos dirigentes políticos aqui que instauraram esse processo maravilhoso de diálogo e debate, né, com pessoas tão ilustres e tão queridas como vocês que estão aqui. Quando a gente começa um diálogo como esse, numa situação como essa que nós estamos, uma situação de uma vitória com o futuro ainda indeterminado e de um governo ainda, evidentemente, também não determinado, porque é necessário que se articule, não, uma série de relações no âmbito da grande frente política que foi formada. O que eu tenho me perguntado, sinceramente, nos tempos para cá, é como
fazer chegar esta produção teórica e política que nós desenvolvemos dentro dos partidos. Qual a influência efetiva que nós temos nas grandes decisões políticas que os partidos tomam, né? E vocês sabem que eu tenho uma análise que ainda não está amadurecida, mas que vem aparecendo recorrentemente no meu raciocínio político, na minha elaboração política, é que o partido tipo tradicional da modernidade ele está vencido. As relações verticais de comando político e os partidos modernos, tanto da esquerda como da direita, e particularmente que me preocupa, obviamente, os partidos do campo da esquerda, as formas de condução e de elaboração e de produção de decisões, elas estão vencidas pela vida, né? As formas decisórias tradicionais, elas são insuficientes hoje para abarcar uma complexa e ainda não terminada, né? Não é uma situação de repouso ainda nessa ocorrência, que é uma imensa fragmentação política e social, com formação de grupos de opinião, de comunidades, né? Aspas alternativas, de novos movimentos sociais, que não se comunicam mais, não prestam mais atenção nesta horizontalidade que vinha de cima das direções partidárias e que forma o seu processo de opinião através de um conjunto de movimentos em rede, portanto, de maneira horizontal, que não estão, né, bem pensadas ainda, bem articuladas pelos partidos, que continuam funcionando, e aqui eu falo dos nossos partidos, do campo da esquerda, que continuam funcionando dessa maneira vertical. Nós tivemos uma experiência no Instituto Novos Paradigmas, aqui que o AMSUR compartilhou conosco de maneira integral, que foi uma grande sequência de debates que nós fizemos de 1 ano e meio para cá. Começamos há 2 anos isso, sobre democracia e república. Nós trouxemos cada uma das principais lideranças do país para falar sobre questões relacionadas à frente política necessária para derrotar o fascismo, para derrotar a representação mais extrema, né, do campo político da direita, que vinha manifestando uma força política que a gente parecia não reconhecer, né, com capacidade de movimentação de massa, que surgia de uma maneira aparentemente sem direção e sem orientação firme, mas que estava radicada nesses novos métodos de comunicação da opinião e de reprodução da opinião, que redundaram numa quase vitória do Bolsonaro. O que eu achei impressionante nesse resultado eleitoral não foi efetivamente a força política do Bolsonaro, foi a extrema capacidade, dignidade e vontade política das bases militantes do campo da esquerda que resistiram a assédios morais, a violências físicas, a intimidações, né? E conseguiram levar o Lula para uma vitória quase no primeiro turno e depois, com muita dificuldade, uma vitória no segundo turno. É admirável o que tem de consciência, ainda que fragmentária, ainda que não orgânica, ainda que não determinada pelas decisões partidárias ou pelas formações partidárias, pelos processos de formação que estão na consciência popular hoje no nosso país. Essa vitória do presidente Lula foi uma vitória fora das possibilidades concretas de que qualquer outra liderança tivesse capacidade de vencer. Aí conta para isso, evidentemente, a história política do Lula, a sua coerência na defesa dos pobres, dos trabalhadores, né? Conta também, evidentemente,
as estruturas, as máquinas partidárias que tiveram, né, capacidade de se mexer em muitos frontes importantes, né, principalmente durante o processo eleitoral. Mas é impressionante como houve essa resistência. Se nós formos comparar o que ocorreu nessas eleições aqui no Brasil com aquilo que ocorreu nas eleições italianas e nas eleições alemãs, que precederam a ascensão do Hitler e a ascensão, né, do Mussolini, nós vamos ver que nós tivemos um povo com a dignidade e com a capacidade de luta extraordinária. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero salientar. O segundo aspecto que eu gostaria de salientar está relacionado com o discurso pós-vitória e os prejuízos que a omissão, né, e as limitações da direção da campanha não conseguiram superar, que são elementos frontais de debate político com o fascismo que não foram colocados de maneira adequada e que em nenhum momento foram priorizados no nosso discurso de campanha. Eu estou falando do discurso de campanha, não o discurso do presidente, o discurso de campanha enquanto conjunto, né? Enquanto totalidade. Por exemplo, a questão da agenda militar. Em nenhum momento, né, eu acho que isso foi profundamente equivocado, a nossa campanha e os nossos partidos não disseram qual era a nossa agenda para as Forças Armadas, sabendo que a maioria das Forças Armadas ou são de direita, ou são conservadores, ou têm, inclusive, estruturas de extrema-direita organizadas internamente. O que nós dissemos para as Forças Armadas na nossa campanha? Absolutamente nada. E continuamos dizendo absolutamente nada, porque não formulamos o que dizer. Não é que não temos o que dizer. Temos o que dizer, temos experiência de governo, temos experiência de relacionamento com os militares, mas não dissemos absolutamente nada. Uma outra questão que apareceu de maneira pontual na fala do presidente Lula, que é a questão da concertação política. Ele falou, né, em alguns momentos, em reestruturar o Conselhão, o que para mim estava correto, né, e está correto. Reformular o Conselhão e reorganizá-lo em novas bases para atender, né, os novos componentes dessa frente política que tem uma enorme abrangência e tem, inclusive, quadros importantes que vieram do centro e da centro-esquerda formar uma candidatura que se apresentava politicamente e era, efetivamente, nos limites do possível, uma candidatura pela esquerda, né? Uma candidatura que vinha pela esquerda. Então, a questão da concertação e as formas orgânicas que deveriam ser dadas para se contrapor a esta fragmentação social e esta capacidade de penetração que a direita e o conservadorismo têm sobre as classes dominantes brasileiras, ela não ocupou nenhum papel de destaque na nossa campanha, né? E nem se sabe se na comissão de transição vai ter uma estrutura especial para discutir esta questão da concertação política e de um novo tipo de conselho de desenvolvimento econômico e social para dar suporte, né, pelo menos no primeiro ano do governo, de uma maneira importante, né, como ocorreu naquele período do governo do presidente Lula. Em terceiro lugar, a nossa incapacidade de debater durante a campanha e de expressar os nossos pontos de vista a respeito da segurança pública, né? Que eu tenho, pelo menos, a segurança pública como o fundamento determinante da emergência do bolsonarismo naquele país. Porque o fascismo, você sabe tão bem ou mais do que eu, ele resolve as coisas pelo princípio da aparência imediata, né? O nosso programa de segurança pública é um programa complexo, ele está, inclusive, razoavelmente bem formulado durante a campanha e ele não pode ser explicado através de uma frase, através de uma palavra, né? E nem através de generalidades. Por quê? Porque o Bolsonaro tem uma resposta para isso.
e apresentou essa resposta ao longo da sua militância política, ao longo do seu governo e ao longo da sua campanha, que é o quê? Os criminosos têm que ser mortos. Os criminosos que perturbam a sua família, que perturbam as suas filhas, que atacam nos bairros pobres, que controlam o território, né? Que exploram as pessoas ou que dão segurança para as pessoas que entram, né? Vamos dizer assim, no esquema de dominação política local, né? Ele tem uma resposta para isso. Tem que matar, tem que armar e tem que matar. Né? Esta visão, né, robesiana, né, apresentada diretamente pelo Bolsonaro, teve um impacto extraordinário nas nossas bases. E o que é impressionante é que muitas dessas bases, muitas foram assimiladas, mas muitas resistiram a isso e votaram no presidente Lula, pelo que ele apresentava de positivo na sua campanha e que teve uma expressão extraordinária no debate político, que é a questão da fome. Né? Este foi um tema que nós tratamos de maneira adequada, de maneira correta, e que ocupou um espaço importante no nosso trabalho eleitoral e agora, né, na própria montagem da comissão de transição. E o outro ponto que nós tivemos sucesso, um sucesso extraordinário, e que está se apresentando agora como um elemento agregador da nossa base política e do nosso prestígio internacional, foi a forma que nós tratamos as relações exteriores. Então, eu diria que nós ficamos 3-2, com três pontos contra nós e 2 pontos a nosso favor para compor um discurso político eficiente no combate à direita e no combate ao bolsonarismo. Nós estamos entrando agora numa situação geopolítica difícil, né? Eu acho que o CEPIC vai dar uma contribuição extraordinária sobre isso, porque os eixos, né, os eixos de sustentação do poder geopolítico mundial, né, e os eixos de sustentação, inclusive, de países como o nosso, nas relações exteriores, eles começam a se mexer, trocar de sinais e se movimentar, né, de um lado para outro de uma maneira até muitas vezes incompreensível. Né? É incompreensível, por exemplo, como no nosso campo, né, alguns analistas tendiam, inclusive, a identificar, né, a Rússia de Putin com a Rússia do Exército Vermelho, né? E não compreender que ali, aquela disputa territorial, era sobre 2 formas de governo e 2 formas de controle, de organização do Estado, que são muito semelhantes, que são muito parecidas. Né? Então, nós não tiramos uma política adequada no nosso discurso a respeito da questão da guerra, que tem uma importância impressionante. E agora nós vamos ver, né? É possível que na eleição americana já se apronte, né, as possibilidades de um impeachment ao presidente Biden, né? O que pode ocorrer e que vai destroçar um ponto de moderação, pelo menos, que nós temos na América Latina em relação ao futuro do nosso país e ao futuro das relações latino-americanas. Nessa questão da política externa, nós ainda estamos bem, mas tem muitas surpresas pela frente que podem ocorrer, o que está ocorrendo em Israel, por exemplo, né? Com a possibilidade de emergência de um governo de extrema-direita, que pode nos tirar, né, desses pontos de sustentação que nós temos até agora e que, tanto na América Latina como na Europa, né, como junto ao presidente Biden, vão ter uma importância extraordinária para a estabilidade do nosso governo. Então, para encerrar, né, esta minha intervenção de colaboração ao nosso debate, eu acho que nós não dissemos ainda uma palavra unificada, a frente não disse uma palavra unificada e nem passou uma mensagem unificada sobre a tentativa de golpe processual que está ocorrendo aqui no Brasil. Né? Esse filme nós já vimos. Né? Esse filme que eles estão movimentando até agora já ocorreu no Chile, ocorreu nas manifestações, né, da Primavera Árabe, estão ocorrendo movimentações na Argentina, estão ocorrendo movimentações na Espanha hoje, com greves de caminhoneiros que também estão se articulando e que vem de um centro, de uma internacional, né, de extrema-direita, de uma internacional política de extrema-direita, baseada em think tanks internacionais, em estruturas clandestinas, estruturas criminosas, que vertem por dentro da rede
com a mesma conduta, com as mesmas orientações, com as mesmas palavras de ordem e com as mesmas facilidades para resolver o futuro através da imediatidade, da violência, né? e do ataque à preguiça da democracia, a preguiça democrática, né? Em última análise, que irrita todo mundo e que coloca as pessoas em estado de necessidade, às vezes perante o Estado, que não lhe ouve e que faz com que essas pessoas e esses grupos se encaminhem para as formações, né, de direita e de extrema-direita, embora não esteja prevista na nossa teoria das classes sociais esse deslocamento. O Hitler teve 37% ou 34% nas eleições que eles tornaram chanceler, e o Bolsonaro tem a metade do país. A sorte nossa é que a sua estrutura mental, né, e a sua condição de mentecapto, né, ele lhe afasta da elite das Forças Armadas, que poderiam elaborar uma saída pela direita agora com absoluta tranquilidade, já com o apoio da metade da população. Porque quem votou em Bolsonaro quer uma ditadura. Quem votou em Bolsonaro renega os direitos iluministas. Vocês podem me dizer, não, foram muito manipulados, mas foram manipulados exatamente para chegar até esta posição, né? Então, eu acho que a situação não é uma situação sob controle. Eu acho que nós vamos ter incidentes, né? Não só para a posse do presidente Lula, vamos ter incidentes também para dar estabilidade e governabilidade para o nosso governo, tá? Nós confiamos, evidentemente, que o presidente Lula tem uma capacidade política extraordinária, que é um líder político de extremo valor, que é a pessoa que devia ter concorrido, que nos representa, mas isso pode se tornar insuficiente num momento de crise, principalmente se o Biden agora ceder terreno e permitir a ascensão do Trump nos Estados Unidos, o que vai ter consequências provavelmente dramáticas, né? Não digo na posse, mas do nosso governo, que vai ser, né, instituído em 1º de dezembro. Então, esta reflexão preocupada que eu quero deixar para vocês, e também que me deem mensagens mais otimistas que essa análise que eu estou fazendo. Muito obrigado, Tarso. Bom, então eu vou passar já para o Roberto Amaral. Roberto, com você, por favor, liga seu microfone. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Bom, meus queridos amigos, eu vou tentar sintetizar o que eu penso em 3 ou 4 pontos para enfrentar o desafio. Não é de antecipar o que está por vir, mas tentar discutir um pouco os grandes desafios que a história armou para nós. Os desafios do momento presente, da história presente, da história imediata, a história que está sendo construída, não aos nossos olhos, porque nós não estamos vendo, identificando os seus meandros, mas nós já estamos ouvindo os seus ruídos. Evidentemente, nós temos que parar uns 12 ou poucos minutos sobre o processo eleitoral. Ele tem há uma característica que me preocupa, que é nós vermos exclusivamente ou fermentarmos um dos aspectos da nossa vitória, que teria sido a armação de cima para baixo, a grande concertação que Lula teria levado a cabo com os entendimentos de cúpula que teriam construído o que nós estamos chamando de frente. Heterogênea, como todas as frentes, mas a mais heterogênea das frentes que a história republicana brasileira resiste. Louvamos a frente. Mas eu espero que a nossa análise, o nosso entusiasmo com o sucesso dessa frente política não ponha em segundo plano o fato auspicioso, o fato que para alguns, como eu, para os que estavam aqui na periferia, foi
emocionante foi a reação popular. E eu diria aos meus amigos dirigentes partidários que foi uma reação não apenas dos militantes, mas foi uma reação para além das organizações partidárias. E essa mobilização cresceu no segundo turno, quando a campanha presidencial, a nossa campanha, começou a tatear. E quanto mais a sociedade sentia a ameaça da vitória protofascista, mais nós sentíamos o ânimo, a reação da população, a reação dos militantes, a reação de populares, de pessoas que não tinham hábito da ação política, da ação nas ruas. Esse fato é um fato novo. Evidentemente que nós não podemos dizer que 60 milhões de eleitores que consagraram Lula constitui uma presença da força de esquerda, sequer do pensamento progressista brasileiro, tanto quanto o mesmo não se pode dizer com relação ao contingente que consagrou o bolsonarismo. São forças heterogêneas. Mas o que eu quero registrar foi uma emergência. Se houve a emergência e consolidação da extrema-direita brasileira e a sua insuspeitada por nós capacidade de mobilização, houve também uma insuspeitada capacidade de reação do que nós chamaríamos de sociedade civil e das forças populares em meio à crise do movimento popular, em meio à crise do movimento social, em meio à crise do movimento sindical. E em meio, acima de tudo, e essa questão eu quero acentuá-la porque ela vai ter repercussão significativa no governo, eu diria a crise dos nossos partidos. E eu diria, mais do que a crise dos nossos partidos, eu diria a crise do movimento, da ação e do pensamento de esquerda no Brasil, para além da crise da ação, do pensamento do marxismo e do socialismo. Na primeira reunião da Frente Brasil Popular, eu tive um debate que chocou colegas do PT e do PCdoB, principalmente, porque eu falei na crise dos partidos. Certamente eu não falei com a delicadeza teórica com que acabou de falar o Tasso. Talvez eu tenha sido mais duro. Mas o problema é que os nossos partidos, e essa campanha demonstrou isso, perderam a sua capacidade de formulação por não entender, por não ter tido capacidade de reflexão, primeiro, sobre as questões centrais da sociedade brasileira e como enfrentar essas questões centrais. E quero colocar um fato que me incomoda e que agora eu acho que nós podemos nos referir a ele. Há hoje uma quase unanimidade na sociedade de que Lula foi vítima de uma chacina jurídica, vítima de uma chacina judiciária, vítima de uma ignomínia, de uma súcia, de um juiz de piso, de meia dúzia de procuradores desonestos, com a conivência do Supremo Tribunal Federal, com a conivência do Tribunal Regional, sediado, eu acho, se eu não estou enganado, em Porto Alegre. Uma conivência geral, da qual participou a imprensa brasileira, etc, etc. Lula saiu da cadeia. Não por força do movimento popular. O maior líder popular que esse país
conheceu e conhece. Após Getúlio Vargas, não saiu da cadeia nos braços do povo. Não foi o povo que foi tirado. Com a decisão do tribunal, que havia criado as condições para a sua condenação, para a sua prisão, para a sua inelegibilidade e para a ascensão com o bolsonarismo do projeto proto-fascista. Eu quero correr porque eu tenho outros pontos, mas eu quero acentuar isso como uma questão que nós temos que pensar sobre isso, porque nós vamos ser chamados à sustentação do governo. Nós vamos ser chamados à sustentação do governo. Essa sustentação, desta feita, não far-se-á tão só por dentro da institucionalidade, mas vai depender fundamentalmente da nossa presença na sociedade, que cobrará o que hoje suponho que eu desconfio que nós não temos, que é uma estrutura partidária. O nosso campo, eu tenho muito respeito por os partidos que se dizem de esquerda, que nós chamamos de esquerda, que nós queremos que seja de esquerda, mas a estrutura sobrante é a estrutura do Partido dos Trabalhadores. É com essa estrutura, é com ela que nós dependemos da sua agilidade e dependemos da capacidade de a sua burocracia, ao contrário do que ocorreu nos governos Lula e Dilma, que essa sua burocracia compreenda qual é o seu papel, qual é o papel do partido, do governo, se esse papel é no governo ou se esse papel é de sustentação do governo na sociedade. Nós estamos com a chamada Frente Ampla, e não tem programa, nem pode ter, nem poderia ter, para além da formulação eleitoral. E a formulação eleitoral teve um caráter político que era a defesa da democracia. Ela não se constituiu em função de um programa de governo. E no governo, ela não poderá ser liderada pelo programa do partido do presidente, porque ele não terá hegemonia para essa diretiva. O que eu quero dizer é que essa frente é uma frente finda que vai se transformar, ou seja, a transição da frente eleitoral para a frente governamental. A frente governamental conterá parte da frente eleitoral, mas incorporará a entente com os partidos para formar o governo, as negociações com o Congresso, onde nós chegamos minoritários, as negociações com a caserna, e nós não temos ainda uma cultura, uma massa acumulada, uma massa cinzenta acumulada sobre o que é a questão militar brasileira. Mas ela tem que compreender os entendimentos com a caserna e os entendimentos clássicos com a Faria Lima. Isso é que vai ditar os rumos do governo. Como se definirá a hegemonia aí nessa heterogeneidade de interesses. Uma heterogeneidade de interesses muito fortes, e ficará, dentro em breve, essa heterogeneidade vai se transformar em conflitos.
com dois movimentos inevitáveis. Um, o anúncio do Ministério, qualquer que seja ele, o melhor possível, vai indicar a predominância de certos rumos de interesse, e as primeiras medidas. O anúncio, não precisa nem as primeiras medidas, o anúncio do eixo central da política econômica. Evidentemente, será impossível uma política econômica que, ao mesmo tempo, privilegie estabeleça como centro o ajuste fiscal e o desenvolvimento nacional, que, ao mesmo tempo, diga que vai proteger a propriedade e desenvolver e combater a fome. Então, vai ter um conflito. Esse conflito vai aflorescer. Qual é a medida dele, nós não sabemos. Como ele vai ser administrado, como ele vai ser levado durante os 4 anos. Ao lado disso, eu estou querendo ser o mais otimista possível, mas eu estou trabalhando com os dados que me chegam, com os dados que eu tenho aqui na mesa. Ao lado disso, nós vamos enfrentar, eu poderia até dizer que já estamos enfrentando, nós vamos enfrentar a maior organização de oposição a um governo republicano já conhecido entre nós. Eu não vou mais falar sobre o óbvio, todos nós já discursamos sobre a emergência da extrema-direita, a maior emergência republicana, torna qualquer coisa que lembre 1930 e o integralismo, torna isso uma piada. Ela mostrou fatos mais ou menos surpreendentes. Não é surpreendente a sua presença na caserna, nas forças de repressão. O governo sai, mas a contaminação ideológica na caserna fica. A contaminação nos centros de repressão fica, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis, as polícias militares, as milícias, o crime organizado, a indústria das armas. Está organizado. E nós temos, pela primeira vez, um líder de massa. Um líder, um camarada, um fascínora, que conseguiu quase derrotar Luiz Inácio Lula da Silva, com todo o arco de apoio que o Lula conseguiu armar, e com toda a sua história, e com toda a vontade nacional de segurar o processo democrático. Nós vamos enfrentar isso. E a esquerda vai enfrentar, com as suas dificuldades estruturais, mais uma, que é a despolitização da campanha eleitoral. Nós tivemos, eu lhes asseguro, a mais despolitizada campanha eleitoral desde, pelo menos, 1945. Não discutimos, poderia dizer, não havia ambiente para discutir as questões de esquerda. Tá bom. Não havia ambiente para discutir as questões centrais do socialismo, da denúncia capitalista. Tudo bem, mas nós não discutimos um só dos problemas fundamentais da sociedade brasileira. Ficávamos discutindo o nível de mentira, ficávamos discutindo aceitávamos ficar discutindo que era mais corrupto e passávamos ao largo da tragédia social, política da sociedade brasileira. Nós vamos pagar o preço disso. Amanhã, daqui a pouco, nós vamos retornar a discutir com a sociedade brasileira. Eu vou terminar, mas só uns poucos minutos. Eu estou acompanhando aqui pelo relógio. Eu queria colocar mais uma questão. Nós estamos numa sociedade dividida. Meu querido
Lula, existem dois Brasis. Esses dois Brasis se manifestaram nessas eleições. Existe um Brasil que ganha de 0 a 2 salários mínimos. Esse Brasil foi que elegeu Lula. Você pega o levantamento da Folha, o Bolsonaro foi campeão em todos os outros segmentos da sociedade brasileira. Existe um Brasil que começa no Amazonas e termina no sul no centro-oeste de Minas e dá um saltozinho na capital e na cidade de São Paulo. O Brasil pobre, o Brasil do Nordeste, foi o Brasil que se manifestou. Essa eleição mostrou a questão de classe do Brasil. Esse é um país, há dois Brasis, o Brasil dos pobres e dos remediados e dos grandes ricos. E é um Brasil clivado. Isso significa também uma perigosíssima clivagem regional, para a qual nós não estamos nos apercebendo. Nós não estamos dando a devida importância. Nós estamos à beira de uma clivagem regional. E há uma disjuntiva ideológica. Uma disjuntiva ideológica. O chamado Brasil Vermelho e o Brasil Azul. Como consertar isto sem enfrentar a questão de classe? Como enfrentar isso sem discutir as questões fundamentais da sociedade brasileira? Como enfrentar isso se nós não nos dedicarmos à organização dos partidos e à organização da sociedade? Fala-se no Conselhão. Bem, precisamos tentar salvar a organização sindical, temos que retomar a organização popular, temos que refortalecer o MST, mas o fundamental é a organização na sociedade. Senão não vamos poder enfrentar os desafios que estão vindo aí, que não são poucos. Nós temos a crise social, nós temos uma brutal crise econômica, uma brutal crise fiscal no plano interno. No plano internacional, eu quero lembrar que nós não estamos apenas numa guerra, nós estamos numa cisão geopolítica. Essa cisão geopolítica significa que nós não teremos, no nosso próximo governo, as margens de movimentação que tivemos no governo Lula. Nós estamos no terreiro de uma das forças em conflito. Estamos no seu quintal. A nossa liberdade de ação, do ponto de vista geopolítico, vai ser reduzida. Nós vamos ter crise na nossa relação no Mercosul. Nós vamos ter crise nas nossas relações com a Rússia, com a China, com a Índia. Agora, talvez tão grave quanto isso é o fato de que os Estados Unidos, a Europa entram em recessão. E que a China, que nos anos Lula, nos dois governos Lula, crescia a média de 11%, tem a sua previsão de crescimento do PIB para os próximos anos em torno de 4%. Bom, isso é um quadro geral, que eu espero que não seja percebido como pessimista, mas é um quadro que eu queria aos companheiros que estão pensando o Brasil. Nós temos que, todos nós, nos dedicamos muito a estudar a questão do Estado. Isso talvez não possa ser tratado pelo governo, talvez seja nossa tarefa discutir
os rumos do Estado brasileiro. Não é propriamente que Estado nós queremos, mas que Estado nós podemos modelar ou remodelar nos próximos 4 anos, que, dependendo do que nós fizermos, pode ser o momento de transição de um governo de centro, que será o nosso, a um governo de centro-esquerda, que eu espero que seja o grande legado do nosso governo. Um abração, queridos amigos. Bom, então, para a gente dar encerramento aos trabalhos, eu devolvo para o Vicente Trevas. Trevas, com você, já agradecendo muito, muito mesmo ao Tasso e ao Roberto Amaral pelo debate de hoje. Trevas, com você, por favor. Primeiro, reforço o nosso agradecimento ao Tasso e a Roberto Amaral. Eu acho que a gente tem de consolidar esse espaço para fazer reflexões estratégicas, né, que não sejam prisioneiros só de movimentos conjunturais. Eu acho que isso é um compromisso nosso muito forte, né?